Oi, eu sou Cássia Campos e hoje nós vamos falar sobre vegetais pteridófitas, né? Então aqui eu tenho uma samambaia paulista ou samambaia de metro e do outro lado a renda portuguesa, né? São duas espécies de pteridófitas. Pteridófitas, elas têm a característica de serem vegetais pioneiros, então elas colonizam ambientes inóspitos, são vasculares, então na escala evolutiva, primeiro o vegetal mais simples que se tem são as briófitas. Depois das briófitas, pteridófitas. E qual seria a evolução de briófita para pteridófita? A aquisição de vasos condutores, né? Que aí vem a ser o xilema e o floema, vaso condutor de seiva bruta e de seiva elaborada. São criptógamas. Por que elas são criptógamas? Porque elas não produzem flores, né? Elas não produzem flores, então elas não têm fruto e não têm semente. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a renda portuguesa, né? Então, o que a gente observa da renda portuguesa? O caule dela é essa estrutura amarronzada, que nós chamamos de rizoma. Então, esse aqui é o caule dela, olha, né? Do caule parte as raízes que vão prendê-la no substrato que está lá embaixo. E emergem aí os folíolos, né? Então, rizoma e aqui os folíolos. E além disso, né, essa renda portuguesa aqui agora ela não tá com o soro, né? O soro vem aqui na pontinha porque já passou a fase da reprodução dela. Mas, se a gente observar, nessa samambaia de metro, eu tirei aqui pra gente poder observar, olha. Essas estruturas amarronzadas aqui, essas bolinhas, essas esferinhas, seria o soro. Aqui dentro continha esporos, né? Os esporos já foram liberados. Então, esse esporo que estava aqui dentro, ele cai no substrato e vai formar essa estrutura aqui, que é o prótalo. Prótalo é o gametângio, né? Onde vai ter o anterídeo e o arquegônio. Anterídeo vai produzir o anterozoide e o arquegônio vai produzir a oosfera. Por isso que as pteridófitas precisam de água. Porque o anterozoide, ele tem flagelo, então ele vai nadar ao encontro da oosfera e depois de fecundar, vai formar novamente uma nova estrutura que é o esporófito. Esporófito são então aqui as regiões onde vão produzir os esporos, né? E aí fecha o ciclo reprodutivo aplôntico diplôntico das pteridófitas, né? Então, o gametângio, ele é efêmero, ele dura pouquinho. Por quê? Porque depois que houve a fecundação, o esporófito cresce em cima dele e ele vai se degenerar, né? Ele extingue e fica apenas o esporófito. O esporófito, ele é duradouro, ele fica toda a vida da pteridófita, né? E o que vai acontecer aqui nessa estrutura? Que tinha o soro, é aqui que sofre a meiose, porque o esporo é N. Então, se o esporo é N, quando ele cai e forma o prótalo também é N. Então, o anterídeo é N, a oosfera é N. N da oosfera com N do anterozoide vai formar um zigoto 2N. Então, o esporófito é 2N, né? Então, por isso que aqui no soro sofre a meiose para produzir os esporos, né? Então, as pteridófitas, elas vivem aí embelezando, né, a nossa residência. Vamos ver aqui como que o esporófito começa a crescer. Olha, ele começa a crescer todo enroladinho, aqui a gente tem um, tá vendo? Ele vai se desenrolando, ó, aqui a gente tem outro, já está desenrolando, ó. E aqui um mais ainda, um maiorzinho, né, ó. Ele desenrola e forma, então,
essa estrutura aí com os folíolos. Essa aqui ainda está em crescimento, né? Ó. E aí forma o folíolo. Espero que vocês tenham gostado da aula de pteridófitas. Deixe nos comentários qual conteúdo que você gostaria que eu abordasse nas próximas aulas. Gratidão a todos. Quem não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal no YouTube.